e um objetivo, né? Nós temos uma finalidade dessa graça recebida do Senhor. Quem pode ler esse versículo? Efésios 2:8. Amém. Observem ao versículo bíblico, o versículo da palavra do Senhor. Porque pela graça vocês são salvos. A salvação, graça do Senhor. E como essa salvação acontece? Como ela ocorre? Mediante a fé. E essa fé vem de quem? De Deus, é dom de Deus. E não é obra humana, não é obra que você produziu, que você descobriu, mas que veio do Senhor. Até mesmo, justamente como diz também a palavra do Senhor, não de homens, para que ninguém, nenhum ser humano se glorie dessa graça recebida, dessa dádiva recebida. Então nós temos a manifestação da graça. Essa graça que é recebermos fé, tem um objetivo, tem uma finalidade. Tem muitas pessoas que acham que fé é para você ser mais próspero financeiramente, orar para que seja curado de todas as enfermidades. Olha só a finalidade da fé. 1 de Pedro capítulo 1, verso 9. 1 de Pedro 1, 9. Qual é o alvo da fé? Qual é a finalidade da fé? Qual é o propósito maior da fé? Qual é? A salvação. A salvação dessa pessoa, a salvação desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que o Senhor alcançou. 1 de Pedro 1,9, obtendo o alvo dessa fé. Qual é o alvo? A salvação da alma. Então, amados irmãos, nós estamos tratando a respeito de algo que o homem é incapaz de produzir. O homem pode, por sinal, o homem faz tantas coisas, faz algo assim que nós ficamos admirados, como por exemplo, um bom planejamento para o ano 2026, desenvolvimento em áreas que necessitam de empenho, necessitam até mesmo de confiança. Ele tem que confiar que, olha, uma situação após a outra vão acontecer para que ele atinja tal objetivo. Olha que coisa magnífica, magnífico. Mas nós estamos tratando a respeito da esfera dos planos nesta vida. Então tem muitas pessoas que até confundem nesse sentido, porque colocam a Deus aquilo que deve ser feito pelo homem. E também confunde pensando que o homem possui coisas que somente Deus possui. Então o planejamento, a materialização de sonhos, objetivos, pode acontecer, claro que pode acontecer, pautados no trabalho, pautados na boa administração, pautados na capacitação profissional, intelectual. Tudo isso o homem pode fazer. Mas o que o homem jamais pode fazer? O homem jamais pode obter a salvação sem a ação de Deus sobre a vida dele. É Ele que abre o coração, é Ele que dá a dádiva, o dom de crermos. E qual é esse instrumento? A fé salvadora. Então a fé salvadora é instrumento para a nossa salvação eterna, a nossa salvação de estarmos junto com Cristo eternamente. Isso não é por planejamento, certo? Sim ou não? Não, não é por planejamento. Isso não é por pessoa dedicada ou não dedicada. Percebe a diferença? Porque quando a gente trata a respeito desse contexto, o nosso dia a dia, na nossa caminhada diária desse mundo ordinário, quais são, a melhor palavra seria isso, quais são as evidências de alguém que ela é preparada, que ela é, digamos assim, capacitada? Não é alguém que se
esmera, se esforça. Ou o resultado aí vem de qualquer jeito, gente? As coisas aí fora vêm acontecendo de qualquer jeito? É esforço, dedicação, empenho. E aí o que acontece? Aí essa pessoa, normalmente, essa é a regra, ela vai obter o resultado do seu esforço. O que chama atenção também nesse aspecto, eu convivi um contexto um pouco difícil, que atribuía essa parte a Deus. Então é assim, eu não preciso fazer muita coisa, porque se Deus está no controle da minha vida, eu não sei se eu vou fazer esse curso, eu não sei se eu vou planejar a aquisição de um imóvel, eu não sei se eu vou ter filhos, eu não vou fazer nada pensando e preparando, porque Deus está no controle de todas as coisas. E se Deus é soberano, então Ele sabe. É isso que o texto está dizendo? Não. Essas coisas, qualquer cabeça pensante, não precisa ser crente não, produz. E quando produz bem, é digno de elogio. Nossa, como você se preparou bem, hein? Você não brincou na escola, hein? Você não levou a faculdade de qualquer jeito, hein? Nossa, como é que você se esforçou para o concurso, hein? Como é que você planejou a sua vida profissional, hein? Como é que você planejou a sua vida familiar? Mérito. É graça de Deus, mas você tem mérito. Perceba essa relação? Porque Deus deu a quem a capacidade de nos planejarmos, a capacidade de avaliarmos? Deus deu a nós, o homem, o ser humano. E é por isso que nós não invertemos. E eu me lembro que, por causa da soberania de Deus, o entendimento equivocado então nós não fazemos nada. Porque senão o Senhor já está no controle, por que nós temos que fazer? E esse equívoco leva o segundo erro, acharmos que nós fomos alcançados pela graça da salvação, porque nós tínhamos alguma coisa diferente, alguma coisa especial. E o texto diz que essa dádiva, é dom, é presente de Deus. O quê? A salvação por meio da fé. Essa fé que é graça, manifestação do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então eu sempre penso agora, biblicamente nós temos uma leitura que nós somos salvos mediante essa graça do Senhor, por meio da fé. A fé é o instrumento. Nós temos essa fé que procede de Deus e planejamos tudo que temos que planejar, seguros que o maior nós já temos garantido, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor olhou para nós e disse assim: eu vou salvar a Sueli, porque ela é minha escolhida, e assim eu dou esse presente a ela. Ela sendo jovem, adulto, a vida toda distante, lá na frente se converte, não importa, eu darei a ela essa dádiva de crer. Então nós estamos vendo aqui uma manifestação totalmente voltada da graça de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus 10, 39, vamos ver aqui também outro versículo. Quem encontrou pode ler, por favor. Amém. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para onde? Quem são os que retrocedem? Quem são estes que retrocedem? Vamos pensar biblicamente? Para ajudar, quem são aqueles que... Aqui o texto diz assim: os que retrocedem vão para a perdição.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ou seja, os que retrocedem, qual é o destino? Perdição. Então, aqueles que avançam, aqueles que caminham e que chegam, qual é o objetivo final do cristão? Chegar aonde? Na glória. Na glória, a palavra seria essa, porque nós estamos salvos em Cristo. Os que estão salvos em Cristo e que estão indo para a glória, não são o grupo que retrocede. Quem é o grupo que retrocede? Os que não têm o quê? Fé salvadora. Fé salvadora. O que eles tiveram aqui? Talvez uma fé comum. Eles frequentaram a igreja? Muito provável. Grande parte. Porque normalmente nós atribuímos quem não tem fé, quem não vem na igreja. É uma verdade também. Mas não só. Aqueles que retrocedem, retrocedem para a perdição, porque não tiveram o que de Deus? Não obtiveram o que da graça de Deus? Sim, isso aí nós estudamos. Nós vimos que a eleição é porque Deus, nos seus o quê? Nos seus decretos, decidiu salvar o Valdo. Amém? E nesse processo nós também estudamos que ele adotou o Valdo, adotou você, nos fez filhos. Amém? Perceba que nós sempre estamos falando de um processo da salvação para você entender ele de maneira lógica. Não que tenha uma coisa que acontecer igual ao dominó, mas para você entender o processo da salvação. Mas quem produziu no coração do Valdo arrependimento? Foi ele? Foi o Espírito Santo. Juntamente com o arrependimento, o que foi colocado no coração do Valdo para que ele não retrocedesse na sua caminhada? A fé salvadora. Perceba que dentro desse processo onde Deus nos elegeu lá atrás, por seus decretos, nos chamou, nos justificou, primeiro nos chama, depois nos regenera, traz um novo coração. Nosso coração era indiferente, aí nós respondemos agora ao Senhor, nosso coração, coração de carne, aí nós temos dimensão do que produzimos, nos arrependemos, cremos para a salvação. Essa ação de crer é daqueles que não retrocederão. Pastor, mas então como é que nós vamos saber quem tem a fé salvadora e quem não tem a fé salvadora? Como é que nós podemos saber? De maneira que a vida dessa pessoa será uma vida na presença de quem? De Deus. E como é que vai ser a caminhada dele durante esse percurso? Talvez com dificuldades. Mas nós sabemos que se o Senhor colocou fé no coração dele, e essa fé é a fé salvadora, ele não é do grupo que vai retroceder. Algum momento ele vai firmar. Algum momento. E nós não podemos fazer, às vezes, uma análise muito precipitada, né? Porque nós podemos nos enganar. Tem pessoas que elas ficam distantes, mas depois o Senhor alcança. É sempre um contexto onde essa fé salvadora foi manifestada de maneira graciosa. É claro que o preço é sempre, a gente coloca essa palavra preço no sentido de efeitos, né? Eu nunca me esqueço de um rapaz que eu conheci na juventude. Ele estava comigo indo, inclusive de ônibus coletivo para o culto, lá na quarta igreja, e por um tempo a gente pegava o mesmo ônibus. Nós não tínhamos muita amizade, mas íamos sempre juntos, porque morávamos próximos. E esse rapaz se distancia do Senhor, dos caminhos do Senhor. Esse rapaz sumiu para mim, não tinha muito contato, alguns colegas conheciam ele mais. Receberam a notícia que ele estava doente. E ele, no leito de hospital, acamado, com HIV.
ele recebeu a visita desses amigos aqui de Uberlândia. E a conversa foi uma conversa muito interessante. Ele lamentou ter se distanciado da presença do Senhor. Ele deixou claro que ele estava triste por ter vivido essa vida distante da presença do Senhor. Mas ele entendia que Deus estava dando a ele a oportunidade de crer no Senhor Jesus e se arrepender de todos os seus pecados. Olha que bonito isso. Fé salvadora. A fé salvadora pode visitar qualquer contexto. Qual é a regra? A regra é que quando alguém recebe a fé salvadora, ele se permanece na presença do Senhor, sustentado pelo Senhor. E ele cresce. Nós vamos ver aqui hoje a respeito dessa fé, que ela pode ser mais fragilizada ou mais forte. Mas para agora, nós podemos notar então, que nós temos uma fé para a salvação. Aquela pessoa que você diz, pastor, mas a pessoa estava tanto tempo na igreja, depois distanciou, nunca mais notícia teve. Talvez, ela nunca teve o quê? Fé salvadora. Ela teve uma adesão. Isso acontece muito com jovens, né? Jovem, tem uma moçada legal lá, nossa, não posso me deixar de frequentar aquela igreja. Aí depois passa um tempo, já viu muito isso, né, Andréia? Mocidades, você vai perceber, vai raliando a turma. Aí você pergunta, e o fulano? Ixi, não quer saber mais de igreja, acho que nunca mais foi para a igreja. Olha que coisa. Grande parte, eu não tenho dúvidas, grande parte nunca teve a fé salvadora. Inclusive o Senhor pode alcançar essa pessoa, se for um eleito, lá na frente. Falando, quanto tempo eu perdi, devia ter vindo para a igreja com meus 25, estou voltando agora com 45, perdi muito tempo, fiz muita bobeira, besteira, quebrei a cara demais. Mas aquela pessoa que de fato nunca voltou ou nunca se posicionou, é porque nunca recebeu também essa fé salvadora. Essa fé salvadora é para nós avançarmos. Nós não somos dos que retrocedem. Aí você que ouve essa palavra tem que pensar assim, é assim que é a lógica. Eu sou do Senhor. Eu sou daqueles que quando coloca a mão no arado fica fazendo o quê? Bom. Fica dando uma olhadinha lá no... O que seria olhar para trás? Olha só o que eu estou perdendo ali no mundo. Eu falo sempre aqui, né? Quem já foi decepcionado pelo mundo aqui? Pensei que era só eu. Quando a gente é decepcionado cabalmente, nós estamos prontos para viver para a glória do Senhor Jesus. Enquanto não houver essa frustração produzida por quem? Pelo Espírito de Deus. Aí nós vamos caminhar com os olhos, como nós vamos ler o versículo, na pessoa bendita do Senhor. Não vamos olhar para trás. É claro que você tem que ter paciência com quem está caminhando. Cada um está caminhando numa velocidade. Cada um está numa fase da vida cristã. Tem pessoas que olham para trás, você fala, nossa, agora vai se arrebentar todo. Nunca mais volta para a presença de Deus. Daqui a pouco está ele lá, mais crente que você. Porque é plano de Deus. Nós não sabemos, nós temos que ter misericórdia. Fala, Senhor, traga o teu filho, traga a tua filha. Trabalha na vida dele e na minha também, para que nós caminhemos justamente com os nossos olhos no Senhor. Romanos 5, 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Amém. Olha só o que nós acabamos de falar. Nós somos justificados mediante a fé salvadora. Porque para muitos aí fora é aquela situação assim, você é crente hoje, mas se você tropeçar ali fora, Cida, o Espírito Santo não está mais em você. Então ele vai embora. O que ele quer dizer com isso?
Ele quer dizer com isso que você não foi justificado. Então, que o ato da justificação aconteceu e acontece, no caso, a palavra é no pretérito, no passado, quantas vezes? Nós somos justificados diante de Deus quantas vezes? Uma só vez. É um ato o quê? Que nós sempre falamos aqui, é um ato de qual área? De qual qual que seria a palavra? De qual esfera é a palavra justificação? Justificação. A respeito de justiça. É um ato forense, um ato jurídico. Quantas vezes Jesus morreu na cruz? Vai morrer de novo? Não. Quando nós, pela fé, cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, por causa do nosso escrito de dívidas, pecados de ontem, de hoje e de amanhã, mas que nós cremos que nós temos um Salvador que morreu em nosso lugar, nós nos apropriamos da obra bendita de Jesus Cristo por meio da fé, confiamos. E se nós assim confiamos, nós somos o quê? De uma vez para todos sempre? Justificados. Então, Cida, se tropeçar ali fora, nós temos qual tipo, mais uma vez, no contexto jurídico, qual tipo de função que Jesus tem diante de Deus para nos apresentar? Promotor ou advogado? Advogado. Ele é nosso fiel advogado, o melhor de todos. Eu esqueci, na época, lá em 2005, eu fui me aventurar a fazer 3 períodos de direito, Paulo Pereira. Aí eu fiquei sabendo aí que tinha um advogado na cidade, você podia matar quem fosse. Se você tivesse dinheiro para contratar ele, cacheta, acho que é um nome desse assim. Você já matou alguém? Precisou contratar ele? Não, é brincadeira, né, Gil? Você podia contratar o advogado que você saía livre, escapava. Você já viu muita história assim? O nosso advogado, ele é melhor que qualquer doutor. Toda acusação contra você, ele diz, realmente, ele merece isso. Ele é ruim mesmo. Não, ele realmente produziu isso. Mas tem um detalhe. Eu estou aqui como advogado de defesa porque também, ao mesmo tempo, eu fui o seu substituto e levei a pena que ele deveria levar. Eu assumi a pena que ele deveria ter sido condenado. Eu assumi essa culpa. E essa culpa estava sobre mim. E diante de Deus, um Deus santo. Agora, qual é? Eu mencionei domingo. Qual é o cupom, né, que você pega? Hoje em dia o pessoal nem apresenta mais cupom muitas vezes, né? Mostra assim no cartão, assim no celular. Está certo a sua compra? O valor está certo? Qual é o cupom? A garantia que foi pago o seu pecado na cruz do Calvário. Qual é a garantia, o cupom que Deus assinou? Falou assim, está pago mesmo. Por isso, o sepulcro ficou vazio. Jesus Cristo ressuscitou, irmão, porque Deus disse, está pago. Ele levou até o final a obra da salvação, morrendo em nosso lugar. Todas aquelas manifestações de sofrimento, Jesus humilhado, cusparado, aquelas cenas terríveis, na cruz pendurado nu, toda aquela vergonha por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. E quando ele vai até o final e morre, ele fica ainda no sepulcro, o seu corpo, o próprio Deus, mas seu corpo está lá, humano, ele fica lá no sepulcro. O Pai declarou, está consumado, está resolvido, foi até o final. Jesus Cristo morreu e por causa disso Deus, o Pai, aceitou
essa obra como uma obra substitutiva em cima da sua vida, sobre toda a igreja do Senhor. Essa obra que nos comprou e pagou o preço das nossas faltas, do nosso pecado. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, então vamos ver agora um segundo aspecto: a origem divina da fé, obra do Espírito de Cristo no coração dos eleitos. A confissão enfatiza que é graça, que esta graça é a obra do Espírito Santo no coração do seu povo, da igreja do Senhor Jesus. João capítulo 6, verso 63, vamos lê-lo? Olha lá, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são o quê? Aí não quer dizer que Jesus é contra a natureza carnal, viu, irmãos? Senão você pode se tornar um pensador como os gregos, achavam assim, não, a salvação, hoje nós vamos estudar isso mais à noite, né? A salvação é morrer crendo, e depois nós vamos ter um outro estágio de vivermos sem essa natureza carnal. O Senhor jamais desprezou a natureza humana. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Perceba que no versículo, mais uma vez ali na projeção, a ênfase está no que o Espírito faz. Como é que era a nossa natureza humana em Adão, antes da queda? Como é que era o corpo? Como é que era a mente? Como é que eram as emoções de Adão e Eva? Como era ali? Perfeito. Tinha morte neles? Tem morte em nós hoje? O tempo todo, até nossas células estão envelhecendo, né? Estão morrendo. É isso que Jesus está tratando. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Essa carne aqui sozinha, a terra há de comer, se o Senhor não voltar antes. Mas nós sabemos que essa condição da nossa carne, natureza humana, está assim por causa do pecado. Qual é o projeto de Cristo? Manifestar pelo Espírito Santo vida em você. E o que vai ser aproveitado? Tudo. É claro que agora, quando você crê em Cristo Jesus, qual é o grande privilégio que nós temos quando o Senhor voltar, quando nós morremos em Cristo? Nós somos agora em Cristo Jesus aqueles que obterão um novo corpo. Mas não é um novo corpo de dizer assim, opa, eu não consigo identificar o Luiz Gustavo. Não, pelo contrário, nós poderemos identificar cada um daqueles que o Senhor Jesus nos dará na glória. Porque não foi assim que Jesus foi reconhecido entre os discípulos? Mas como é que estava o corpo de Jesus? Glorificado. Esse é o termo. E qual é esse termo? O que significa isso? Não tem presença alguma. Jesus é o modelo. Nunca houve nem antes, nem depois pecado nele. Mas nós não teremos mais um corpo que luta contra o pecado. Nós não teremos mais nenhuma manifestação de morte, nada que nos remeta ao pecado cometido pelos nossos pais. Olha lá. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras de quem? De Cristo. Pega o texto aí, você está com a Bíblia aberta? Quem está com a Bíblia aberta? Quem que está pregando, ensinando aí para os discípulos? Quem? Jesus.
É por isso que é importante manusear e não ficar só na projeção, porque a projeção, às vezes, ela nos dá uma, digamos assim, limitação na maneira que nós estamos vendo o contexto. Quem está ensinando aí é quem? Jesus. Jesus está dizendo isso, e Ele está dizendo que vai ter uma parceria para atuar na sua vida. Quem que vai atuar na sua vida? Parceria, com quem mais? O Espírito Santo é uma pessoa, amém? Tem uma outra pessoa que vai atuar. Olha lá. O Espírito Santo vai atuar por meio do quê? Palavra de quem? De Cristo. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. A ação do Espírito, olha lá, a primeira frase do versículo, o Espírito é que Espírito é esse? O Espírito Santo, olha lá a palavrinha até com um ezinho maiúsculo. Há uma parceria, Cristo atua sobre a sua vida, por meio das suas palavras, e o Espírito Santo aplica no seu coração. Ele produz no seu coração algo que ninguém pode produzir. E é justamente por isso que há uma ação do Espírito por meio das palavras de Cristo, nos transformando, trazendo sobre nós a segurança da confiança em Cristo e para caminharmos com o Senhor. Vamos lá. Deixa eu pegar outro texto aqui, deixa eu ver se eu separei esses. Não, Efésios 1, 17 a 20. Rapidamente, por favor, aqui na projeção. Vou pegar aqui na minha Bíblia, peraí. Efésios 1, 17. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno quê? Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Verso agora 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha só a declaração que nós estamos sendo dirigidos aqui no verso de número 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Ainda diz aqui no verso 18, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saiba qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Uma ação do Espírito de Deus por meio das palavras de Cristo. É por meio das palavras de Cristo que nós vamos crescer, que nós vamos caminhar, avançar. Efésios 2:8. Quem pode ler rapidamente aí? Bem conhecido esse versículo. Amém, amém. Essa é a operação do Espírito Santo. Ele produz em nós, para que nós nos apropriemos das palavras do Senhor Jesus. Filipenses 2:13, separei também esse texto para nós. Olha só como é que nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Não somente de maneira passiva. Quem pode ler, por favor? Olha só,
porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa. Muitas pessoas podem confundir que fé salvadora é algo assim, eu creio, então a manifestação do que eu quero expressar tem relação com uma fé que ela é, digamos, só na defensiva. É uma fé que fica assim, não, eu creio. Você crê? Como é que você crê? Eu creio. Eu creio. Mas você lê a Bíblia? Não, eu não leio. Eu creio. Não, mas eu creio que lá é uma igreja boa. Mas você frequenta? Você congrega essa igreja? Não frequento. Não, mas eu sei que lá é muito bom. É interessante, há pouco tempo atrás tem um pessoal que nos visitou. Hoje em dia é muito comum isso, né? Aí a pessoa depois vai embora e vai lá no Google e coloca lá, uma igreja muito boa, bíblica, prega o evangelho. Eu só queria perguntar para ela, mas por que se ela é tão boa, você não continuou? Por que você não ficou? Você está procurando qual então? Não é interessante? A fé salvadora não é uma fé que fica só na passividade. Eu tenho um coração de Deus, porque Ele colocou a fé salvadora em mim. Então por isso estou seguro. Amém, não está nada errado. Mas essa fé, ela é uma fé onde Deus trabalha em nós, e Ele faz com que o nosso coração produza lá, porque em Deus é quem efetua, é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós agimos, nós executamos, nós saímos da inércia, nós tomamos decisão, e tudo isso procede da ação de Deus que desperta em nós. É um comportamento responsivo à fé salvadora que recebemos. Ao mesmo tempo, ela manifesta essa capacitação. Efésios, voltando aqui, está até aberto, capítulo 3. Vamos pegar outro versículo aqui, falando a respeito dessa fé. E nós vamos entrar aqui agora na parte da palavra do Senhor. Capítulo 3, 16. Diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha só a expressão do apóstolo Paulo: peço a Deus que, segundo a sua riqueza e glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo. O que chama a atenção é que essa manifestação no seu coração não é algo intelectual que você descobriu. Não é porque algo assim, você teve um modo na sua mente acionado aí e você agora tem prazer em ter uma Bíblia. Você tem prazer de vir para a igreja. Você descobriu alguma coisa na sua mente e isso acionou modos agora crer. Essa ação de você estar com a sua Bíblia, de vir para a escola dominical, de ser um homem crente dentro da sua família, preocupado com o desenvolvimento espiritual do seu lar, é a ação soberana, sobrenatural do Espírito de Deus sobre nós. Quando nós desejamos caminhar com sensibilidade a Deus, com desejo de Deus, perceba isso. A palavra do Senhor diz assim: não apagueis quem? Não deixei apagar quem na nossa vida? A manifestação do Espírito de Deus. Porque nós, se somos salvos, podemos apagá-lo. Interessante isso. Quem apagou o Espírito Santo e ele foi incomodado de maneira terrível? Apagou pelos seus pecados. Quantos homens? Nós também apagamos, mas quem é o famoso na Bíblia? Davi. Qual condição ele ficou após cair em si e ter noção do que produziu?
de doença até física. Ele pensou assim: ó, meus ossos estão secando, eu estou mal demais. Quem que produz isso na sua vida? É a consciência? Consciência todo mundo tem aí fora. Você faz uma coisa boa, ele fala: fiz coisa boa. Você faz coisa errada, a consciência de qualquer pessoa aí fora, sem Cristo, acusa ou não acusa? Claro, é certo e errado. Mas o que te faz dobrar os seus joelhos e falar: pequei contra o Senhor? Por muito tempo a gente fica assim meio resistente, né? Você já ficou resistente? Aí você fica bem, né? Dá vontade de cantar, de louvar a Deus. É assim que você fica? Como é que você fica? Mal, angustiado. Pior coisa é lidar com um crente que está rompido com Deus. Coitado da esposa, coitado dos filhos, coitado do colega de trabalho. Porque o que falta nesse crente não é comer bem, não é se alimentar bem, não é ter um dia chuvoso para ficar dormindo em casa. Ele acorda com um dia chuvoso bem tarde e ainda o coração dele está aborrecido. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre ele, e enquanto esse coração não se render à presença do Senhor, ele não pode desfrutar de paz. Agora perceba um detalhe: Davi ficou por um tempo, depois o que ele faz? Senhor, como é maravilhosa a tua presença. Eu sempre digo isso porque eu aprendi assim: ninguém vai para o céu de birra não, viu gente? Mas que coisa, eu queria ir para o inferno, e vou ter que ir para o céu, vou ter que encontrar com Cristo. Eu queria ir para outro lugar, para encontrar o capiroto. Ninguém. Naquele que o Espírito Santo é presente, ele vai te convencer que o melhor lugar para estar é aos pés de Cristo, dizendo: eu pequei, eu sou falho, mas eu tenho um grande Salvador cheio de misericórdia e amor. Nós somos convencidos pelo seu amor. Esse amor nos constrange, e nós lamentamos o tempo que ficamos sem nos apresentarmos aos pés de Cristo. O que Davi fez depois? Que tolo que eu fui, quanto tempo eu perdi, fui enganado pela minha própria natureza humana caída, carnal e pecaminosa. Como é bom estar na presença do Senhor. Essa ação na sua vida é o Espírito de Deus te trazendo cada dia para o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Não é porque você tem alguma coisa especial que... Não, vem de Deus o que é especial sobre nós. Muito bem, vamos caminhar então aqui para a gente passar para uma outra etapa, indo para o final. Cadê? Isso. Terceiro aspecto, olha aqui no final da confissão, do parágrafo 1. Diz assim, na verdade na metade, né? E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Tem muita gente que tem hoje manifestação de fé e não é fé salvadora, porque também não ouviu da palavra do Senhor. Olha só o que nós temos em Romanos capítulo 10. Todos aí, por favor, abram a sua Bíblia. Abramos lá em Romanos 10, 14. Uma coisa muito comum no Brasil, mais um exemplo do Brasil. Você conversa com o cara no trabalho e fala: não, eu sou crente, sou evangélico. É mesmo? Aham. Aí daqui a pouco vai, conversa vem, conversa vai. Você pergunta assim: então, é um assunto lá que de repente você fala: não, mas... Ei, Abraão, né? Abraão foi inventar lá, foi a esposa, né? A Sara, de ter... mas essa história está muito pesada, essa história está muito difícil para um descrente, mas eu vou pegar essa aí mesmo. Aí a pessoa ouve, você fala assim para ela: nossa, quase que ele pôs tudo a perder, né?
no que aconteceu ali que Deus estava preparando para Abraão. Aí a pessoa fica monossilábica, ela fica assim, pois é. Aí você já pega e diz assim, não sei, talvez eu estou falando grego, ele não está entendendo o que eu estou falando. Aí você vai para uma outra história, você vai para Davi, vamos pegar o Davi novamente. Não, mas Davi deu um vacilo na vida dele, hein? Aquele pecado que, tantos pecados que nós cometemos, mas alguns pecados trazem problemas muito mais sérios. Aquele pecado com Batseba, aí ele, pois é, mas não conhece também. Aí você vai, não, Jesus nasceu numa manjedoura, local humilde. Lá em Jerusalém, né? Lá em Jerusalém. Ele não sabe nada da Bíblia, mas ele diz assim, eu sou evangélico. Sabe qual que é normalmente o resultado? Avalia para você ver se é ou se não é isso. A vida dele é totalmente distante do discipulado que Cristo Jesus tem para os seus servos. Irmãos, não há como conhecer Jesus Cristo e ter a fé salvadora. Evangélico pode ser qualquer um, mas a fé salvadora só pode acontecer por meio que o Senhor estabeleceu. E qual é a maneira? Pelas palavras de Cristo. E tem mais um detalhe. Olha só o que diz aqui em Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha só o que aqui nós temos na palavra do apóstolo Paulo. Como, porém, alguém invocará o nome do Senhor, se não creem? E como vão crer, se não ouviram nada a respeito dele? Irmãos, eu agora quero trazer para a igreja a responsabilidade. Nós vivemos um tempo de contar um monte de testemunhos no púlpito. Não aqui, mas os testemunhos falam da cor da casa que ele comprou, do carro que ele adquiriu, das bênçãos materiais que ele recebeu, e a pessoa de Cristo não é pregada. Aí você vai ter uma igreja evangélica que não conhece Cristo, porque não conhece a palavra. Olha só, verso agora 17. Vamos juntos? E assim, a fé vem pelo ler. Está aí na sua Bíblia assim? Ou tem diferença entre ler e ouvir? Vamos parar aqui. Tem diferença ou não tem? Qual é o instrumento que Deus nos deu para ouvir? O ouvido. Impressionante isso. Não é pelos olhos, mas pelo ouvir da pregação. Olha lá, e assim a fé vem pelo ouvir. Quem tem a versão que diz pela pregação da palavra de Cristo? Revista e atualizada. Não é que está mais certo ou menos certa, é que nós temos que atentar aos detalhes. Se é ouvir, você pode ler, é uma bênção, nós somos edificados pela leitura da palavra. Mas Calvino dizia, eu prefiro ouvir um sermão bíblico, centrado nas Escrituras e exposto versículo após versículo, do que gastar muito tempo lendo. Eu estou dizendo um exemplo de alguém que era um catedrático, que lia por demais, e que nós devemos ser também assim, leitores ávidos das Escrituras. Mas tem um detalhe maravilhoso que o Senhor estabeleceu: é por meio da pregação do Evangelho que o Senhor quebranta o coração daqueles que não criam, mas que agora, por receber esse Evangelho, o modus foi o ouvido, mas a partir desse momento o Espírito de Deus age
no coração do crente, desperta fé salvadora. Lídia estava fazendo o quê? Estava reunida lá com as irmãs da igreja lá de Tiatira, não, a cidade dela que agora fugiu. Lídia estava lá junto com as amigas fazendo a oração do dia. Lídia era uma mulher piedosa, mas quando Paulo pregou, o que aconteceu com ela? Ouviu e o seu coração foi aberto. Acha aí o versículo aí para mim aí, ó. Dá rapidamente aí uma pesquisa para mim aí, já coloca esse versículo para nós. Foi pela pregação. Atos 16. Não sei porque não separei esse versículo. Atos 16, 14. Em Filipos. Olha lá, a cidade dela, onde ela estava. Se tornou uma missionária. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Está certo, ela era de Tiatira, mas ela estava em Filipos. Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Eu sempre brinco aqui, sabe aquele crente que nunca muda? Você como pastor fica assim, não é possível que não vai mudar. Você nunca foi recebido como membro, é aquele visitante que nunca firma. Deixa ele aqui, dá um abraço nele, fala assim, ó, uma hora o Senhor te pega, hein, cabra. Nós somos muito apressados em cortar. Nós temos que falar, Senhor, abre os ouvidos e o coração do teu servo. Olha o que aconteceu com essa mulher. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Fala, minha irmã. Isso, exatamente. Ela não tinha ainda, como Paulo diz, como crerão se não ouviram? É o que eu penso do Brasil hoje. Grande parte dos nossos vizinhos, eles não são espíritas, kardecistas e católicos romanos porque querem apenas. Muitas vezes num Brasil onde se gastou a palavra evangélico de maneira tão absurda, eles têm até preguiça de nos ouvir, porque eles pensam que a gente vai falar daqui a pouco sobre a carteira que ele tem que abrir. E nós não temos uma igreja que prega o evangelho. E essa igreja que não pregou o evangelho por tantos anos no Brasil, desperdiçou a oportunidade do Brasil ser uma igreja, ou melhor, um país, onde o evangelho foi pregado aos quatro cantos. Você quer ver um exemplo muito interessante disso? A quantidade de pessoas que nós estamos recebendo da congregação cristã no Brasil. Você quer ver uma igreja mais herética do que a IP não, como chama? CCB. É um extremo. Nem Bíblia eles carregam. Ou se carrega só no domingo ali para, não pode ler, estudá-la. O que aconteceu com o advento da pandemia? Internet, proibição de cultos. Tem gente eleita lá. O que eles fizeram? Vão parar na frente dessa TV, não pode ir para a igreja. Eu sou crente, eu fico incomodado se eu não ouvir a pregação da palavra. Foram mudar de canal, né? Antigamente mudar de canal, né? Foi mudar de canal no YouTube, acertaram o Hernandes e o Augusto Nicodemos. E o pior é que a conversa é rápida. O outro falou, fulano, deixa eu te falar, pega e coloca nesse canal aí. Rapaz, eu fico imaginando os views que deu da CCB lá nesses canais do Augustus. Nós recebemos 3 aqui, 3 nos últimos 3 anos. Lá na Central de Uberaba já recebeu mais de 20. As IPBs estão recebendo aos montes gente que não tinha acesso ao evangelho. E é porque a igreja evangélica está tudo resolvida, né? Está nada.
Eu vim lá da neopentecostal, onde se não pregava o evangelho a não ser a mensagem da botija do azeite. A minha fé hoje é mais forte, porque a palavra de Cristo, cada dia eu tenho recebido. E quantas vezes nós, como servos do Senhor, temos sede de ouvir a palavra do Senhor? É porque nós estamos sendo fortalecidos. E essa fé vem pela pregação. Eu já dei esse testemunho 1000 vezes, mas eu vou falar novamente. O dia que eu vi o pastor João Tavares, que é um pica-fumo, mas eu amo ele de coração. Ele abriu a Bíblia lá na quarta igreja. Nunca esqueço disso. E o sermão dele foi apenas ler os versículos e explicar os versículos. Eu falei assim: eu quero ser um presbiteriano. Eles leem o texto bíblico e não sai do texto e continua no texto. E a palavra de Deus falou ao meu coração. Ah, irmão, se você não tem sede da palavra do Senhor, alguma coisa está errada. Porque quem ama o Senhor Jesus, recebe Jesus pela palavra e é fortalecido por meio da pregação da palavra do Senhor. Olha lá, caminhando. A palavra de Cristo, então, foi utilizada para que Lídia tivesse o seu coração aberto. E como mencionou a Roberta, a fé salvadora chegou naquela vida. Tem muitas pessoas tementes a Deus aí fora, que são eleitas do Senhor. Eu queria ter um sensor, um radar, um GPS só de gente eleita aqui na região. Eu não ia bater numa casa errada, o Valdo, né? É fácil. Mas como nós não temos esse equipamento, nós temos que pregar para todo mundo. Pregar para todo mundo. Eu fico feliz porque os nossos pequenos grupos acontecem na nossa igreja. Porque na minha leitura é uma grande oportunidade nós chamarmos alguém que não conhece Jesus, não conhece igreja, e vai perceber que uma pessoa como qualquer uma pode levar a palavra, não é só o pastor, mas essa pessoa estudou e vai expor o texto bíblico. Ela fala: nossa, eles se reúnem para estudar o texto bíblico. Que bonito isso, não é para fazer a campanha das 7 semanas para desencravar o que está encravado. É para estudar a palavra do Senhor. Por isso que temos tantas pessoas fragilizadas na fé, na caminhada. Vamos ver, olha a maneira que Deus separou para nós caminharmos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra do Senhor é inspirada, útil para nosso ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Segundo Timóteo, eu pensei essa semana, Ronaldo, eu vou preparar algo para você que não pode muito com doce. Eu pensei, se eu levar um sonho de valsa, um ouro branco, prefere ouro branco ou sonho de valsa, Murilo? Nenhum dos dois. Ele vai falar para mim agora, sabe o que ele vai falar para mim? Prefiro uma laranja doce, sou fitness. Eu vou trazer um saco de ouro branco aqui, e vou falar assim, ó, o versículo do domingo que vem é 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. E vou deixar aqui, não é pressão não, mas vou deixar o saco aqui, ó, na frente. Aí eu vou perguntar: irmãos, estão alguns aqui prontos para recitar o versículo? Toda a escritura é inspirada por Deus. O que nós vamos fazer, Murilo? Ouro branco nele. Não, tem que ser alguma coisa assim, ô Paulo, estimular a turma. Aí eu nunca recebi um ouro branco na igreja, eu nunca decorou um versículo, misericórdia. Irmão, nós paramos de memorizar os versículos bíblicos. No seminário eu passei um apuro, que eu tinha colega que decorava Romanos 8 todinho. Eu falei, misericórdia, irmão.
porque nunca tive a prática de falar, vou memorizar. Tem horas que você não tem a Bíblia aberta, mas ela trabalha no seu coração, porque está ali, ó, guardada na sua mente, no seu coração. Você cita ela e fala, Senhor, a tua palavra diz assim. Muito bem, quem vai ler para nós aí 2 Timóteo? Não vai falar de cor, né? Hoje está muito apertado para você falar de cor, mas essa é fácil, hein? Vamos lá? Vamos juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O ministério da palavra, portanto, é um instrumento escolhido por Deus para comunicar a verdade que gera a fé. O que gera a fé não é o testemunho que você tem do que você conseguiu. O que gera a fé é pregar Cristo e Cristo crucificado, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nós precisamos levar essa mensagem para a turma aí fora. Conversa com alguns aí, eles querem ser evangélicos porque, fulano de tal prosperou, que foi uma beleza, era pobre de Marredeci e agora é rico que foi com força. É esse tipo de igreja que nós temos aí fora hoje. Leva para ele a mensagem do evangelho, manda o link. Ouve essa pregação, mas ouve aí, cabra. Romanos 10, 14 já foi mencionado. Nós temos alguns detalhes aqui que eu quero tentar terminar agora em 5 minutos. A palavra do Senhor é um instrumento para nós sermos fortalecidos. Eu vou dar um salto aqui, porque no parágrafo 1 diz que nós somos, então, por meio do Espírito Santo, recebemos a fé e somos fortalecidos pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, existem irmãos na carreira cristã com a fé mais desenvolvida, uma fé muito mais robusta. E tem irmãos que estão ainda o quê? Com uma fé frágil. Mas essa fé frágil garante a essa pessoa o quê? O quê? A salvação. O problema é não ter fé salvadora. Não ter fé salvadora aí é perdição. Mas essa fé é colocada em nós e nós, como Paulo diz, desenvolvemos. Isso é muito interessante. Há uma participação na nossa carreira cristã que o Senhor nos chama a assumirmos. Olha só, nós temos alguns textos que nós podemos verificar isso. Atos 6,4 diz que os apóstolos resolveram eleger alguns diáconos para ajudá-los a cuidar da igreja. E o versículo 4 de Atos 6 diz assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Deus estabeleceu a palavra e alguns meios de graça: oração, sacramentos, participação do momento onde nós participamos da mesa do Senhor. Nós somos fortalecidos espiritualmente. Nós participamos uma única vez, mas aconteceu pelo batismo. A ação do Senhor que já aconteceu, mas manifesta um sinal que o Senhor é de fato o nosso Redentor. Nós pertencemos à igreja, assumimos um compromisso público. Então, os sacramentos e a oração, meios para que nós sejamos fortalecidos, aumentados na fé. Abra comigo aí, Colossenses 2, 6 e 7. Eu vou parar hoje aqui, senão não vai dar tempo.
e eu não vou conseguir trabalhar tudo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler com fé a palavra do Senhor? Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, o que quer dizer essa palavra? Uma conclusão. Paulo vem narrando aqui a igreja dos Colossenses, de Colossos. E agora ele chega numa conclusão. Olha o que ele diz, vamos juntos. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue. Irmãos, a vida cristã é uma continuidade a ser vivida na pessoa de Jesus. As pessoas que acham assim, não, tem uma pesquisa, tem até uma história que o Billy Graham, já ouviram falar? Ele fazia muita cruzada evangelística. E aí o problema é que no final das cruzadas evangelísticas, ele fazia um apelão, né? Aqueles apelão bem apelado. Está todo mundo lá tocado naquele momento. E aí um dia o Billy Graham, fazendo um apelo, foi um homem lá para frente. Até tem uma informação que depois fizeram uma pesquisa, a quantidade de pessoas que permaneceram nas igrejas, em todas as igrejas, daquele grande grupo que ia lá na frente no apelo, não chegava a 10%. Porque as pessoas acham que ser salvo em Cristo Jesus, o texto diz que nós devemos ouvir e crer, confessar com a boca e crer no coração. Mas para quem recebeu a fé salvadora, para quem recebe a fé salvadora, ela vai continuar. Ela não para só naquele episódio. Lá em 1970 eu recebi o apelo. Aí a história diz o seguinte: o homem põe lá na frente. E aí, passado um tempo, um dia o Billy Graham está no voo, no avião, e o voo está com um homem lá, falando alto, reclamando com a aeromoça, e foram ver, o homem estava bêbado. E o homem dando trabalho, daqui a pouco mudaram o homem de cadeira lá, a aeromoça com uma dificuldade, e colocaram próximo do Billy Graham, próximo às aeromoças e próximo do Billy Graham. O homem sentou na cadeira do avião do lado do Billy Graham, olhou para o lado, o senhor não é o pastor Billy Graham? Aí ele, sim, foi o senhor que me converteu a Cristo Jesus. Aí ele respondeu, foi eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estava desse jeito. Tem muita gente convertida de boca para fora, convertido na igreja que frequenta. Na hora da emoção, esses apelos, eles têm uma pegada emocional. Por que nós não fazemos? Eu já fiz isso no meu começo de ministério, não faço mais. Porque se aqui o Espírito Santo não convenceu o pecador de voltar para o próximo culto, não será eu chamando aqui na frente. Não será. Mais apelo que nós fazemos pregando, não tem jeito, né, Gildo? Tem não. E eu achei interessante, porque o Billy Graham matou a charada. Tem muita gente que foi convertida por causa do amigo, da irmã, da esposa, do vizinho, mas não teve de fato a conversão pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus nos converte, nós desejamos viver em Cristo Jesus. A palavra, a maneira de viver agora é uma nova vida. Olha lá, por quê? Portanto, assim como vocês receberam Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando, olha só o nível, enraizados e edificados nele. Não tem como viver sem estar enraizado em Cristo. Palavra da agricultura, agora da obra, da edificação civil, olha lá, edificados na pessoa de Jesus, firme. É por isso que nós vemos tantos maus exemplos. É por isso que nós temos que fazer uma leitura. A igreja prega o evangelho? Não prega, você tem que dar uma... você está frequentando uma igreja que não prega o evangelho.
Há pouco tempo atrás eu falei aqui. Quem quer batizar? Eu ouvi esse testemunho, testemunho. Aí a pessoa levantava a mão. E um desses contextos foi que a vida da pessoa era toda torta. E ele vai lá e assume um compromisso na frente da igreja. E os que conhecem falam assim, mas o fulano de tal ainda continua vivendo a vida toda esquisita e está vivendo agora na igreja, e ainda foi batizado. Aí para quem que é o mau testemunho? Para a igreja local, A igreja local vai dizer, mas você está desafiado a viver uma nova vida? No mínimo, essa pessoa tem que assumir esse compromisso. Se ele não viver, aí é com ele. Vocês concordam com isso? Se a igreja não apresentar o caminho que agrada a Cristo, você faz qualquer banalização com o evangelho. É um evangelho barato. E quando se banaliza o evangelho, acha-se que viver em Cristo é viver de qualquer jeito. Olha lá a expressão, enraizados, edificados. Eu tenho orado, eu oro que vocês também tenham esse desejo. Você tem coragem de falar para o Senhor, Senhor, vai tirando do meu coração tudo que ocupa o lugar que é só teu na minha vida. E eu descobri cada coisa lícita, coisa bonitinha, mas que fica lá dentro do coração tomando o primeiro lugar. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. A fé salvadora é um privilégio, e essa fé nos foi dada para que nós possamos desenvolver, viver para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho sempre falado, cada virada de ano, eu quero o ano que vem. Tem um ano que eu defini, um ano que foi um marco na minha vida. Você tem esse ano na sua vida? Tem não? Devia ter. Qual foi o ano, um marco na sua vida? Tudo deu errado, Rogério. Esse ano foi o ano que eu parecia mais o capeta do que servo de Cristo. Você tem esse ano na sua vida? Talvez é bom você pensar nisso. De lá para cá eu tenho uma caminhada. Eu falo, Senhor, como é bom perceber que eu estou cada vez mais distante daquele que eu fui, e agora, cada dia mais, eu tenho alegria de parecer com o Senhor. Vamos ficar em pé? Você que está sentado.